Final dos anos 1870. Um dos fora-da-lei mais infames do velho oeste americano é Billy the Kid. Um assassino adolescente que aterroriza o Novo México. Sua vida de crime chega ao final quando ele é morto a tiros por seu ex-amigo, o homem da lei Patty Garrett. Esta é a lenda de Billy the Kid. Mas análises mais aprofundadas e novas provas forenses revelam que sua história é muito diferente. Seja como for, isso aconteceu com uma pessoa real, tornando-a uma pessoa completamente irreal. Então, quem é o garoto por trás da lenda? Nós abrimos os arquivos confidenciais sobre Billy the Kid. Arquivos confidenciais. Billy the Kid. Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. As histórias do Fora da Lei, Billy the Kid, o retratam como um dos seus personagens mais cruéis. Bob Bosbell é fã de todas as coisas do Velho Oeste. A lenda popular diz que ele matou 21 homens, um para cada ano de sua vida. Ele roubou bancos, roubou trens. Ele apareceu nos cartazes de criminosos procurados, tipo, procura-se Billy the Kid, vivo ou morto. Ele ficava na rua e desafiava as pessoas a sacar suas armas. É claro que não foi isso que aconteceu. Na verdade, seu nome não era Billy. Seu nome verdadeiro era Henry McCarthy. Henry McCarthy e Henry Antrim são seus nomes de família. William, ou Billy Bonnie, e The Kid são os apelidos que ele usa. A curadora, Elise Gomber, descobriu que seus nomes não são a única área de confusão. Pelo que sabemos ao certo, Billy matou apenas 4 pessoas. Existem 2 mitos divergentes. O primeiro é um herói romântico, um fora da lei arrojado, e no outro, um matador a sangue frio e assassino cruel. Na realidade, grande parte de sua vida é um mistério. Frederick Nolan é o maior especialista do mundo em Billy the Kid. Não sabemos onde ele nasceu, quem era seu pai, onde ele viveu os 12 primeiros anos de sua vida. Mas ele se torna visível no registro histórico aos 15 anos quando é preso por roubar roupas de uma lavanderia em 1875. Sabemos que ele se encrencou e isso o tornou um errante, por isso ele foi para o condado de Lincoln. Mas ele ainda não é ninguém. Ele é apenas um garoto com um cavalo e uma arma, que vai lutar por dinheiro. Billy se vê envolvido em um conflito sangrento em Lincoln, Novo México. Acaba sendo taxado fora da lei e assassino e é condenado à morte. Mas os acontecimentos que levam a essa condenação estão longe de serem adequados. O conflito não é sobre estar certo ou errado, ser bom ou mal. O conflito é sobre dinheiro. Todos os atos de Billy na guerra têm origem em seu encontro com uma pessoa, o inglês John Tunstall. Tunstall administra uma loja e um rancho de gado. Ele dá emprego a Billy no inverno de 1877. Mas existe uma loja concorrente na cidade. Ela pertence a uma parceria muito bem sucedida entre Lawrence Murphy e Jimmy Dolan. Durante uma década, eles mantiveram um monopólio. E basicamente todo mundo do condado tinha dívidas com eles. O condado de Lincoln está bem na fronteira do Novo Mundo. Os riscos são grandes. Se um negociante consegue monopolizar o negócio, sua riqueza e poder crescem conforme a região se estabiliza. Drew Gomber é especialista na guerra do condado de Lincoln. Quando John Tunstall chegou em Lincoln, ele entrou em disputa com a empresa de Murphy Dolan. Ele era o primeiro concorrente de verdade que eles já tinham tido, e eles não ficaram muito felizes com isso.
Nos anos 1870, as regras da fronteira americana eram dramaticamente diferentes da etiqueta inglesa de Tunstall. O condado de Lincoln era mais ou menos do mesmo tamanho que a Irlanda e tinha apenas um xerife. E o único xerife não estava muito preocupado com os interesses de Tunstall. Murphy e Dolan mais ou menos controlavam o xerife Brad. Influenciado por Dolan, o xerife Brad organiza um grupo de civis para prender e expulsar Tunstall por ameaça comercial. É claro que o inglês, vindo de uma sociedade vitoriana civilizada, provavelmente nunca sonhou que eles, na verdade, o matariam. Eles tentaram assustá-lo, mas matar, não. Afinal de contas, era um problema comercial. No dia 18 de fevereiro de 1878, um grupo de civis mata a tiros John Tunstall. São as circunstâncias da morte de Tunstall que resultam na transformação de Billy the Kid em um criminoso. Para descobrir por quê, Drew Comber investiga o local onde Tunstall foi morto. Tunstall estava vindo de seu rancho. Ele vinha por aqui e os assassinos vinham pelo caminho que acabei de vir. Segundo o bando de Murphy e Dolan, Tunstall sacou sua arma e tentou resistir à prisão. Pelas leis da fronteira, isso justifica o grupo ter atirado nele. Mas Gomber discorda da versão dos eventos do grupo. Não caímos nessa história. Com certeza não foi o que aconteceu. Não era o que Tunstall pretendia. Na minha opinião, a morte de John Tunstall foi um caso claro de homicídio. É um fenômeno novo para o condado de Lincoln. Havia mortes ao acaso o tempo todo em locais como este. Mas nunca tinha havido o homicídio de um homem que claramente não estava envolvido em um tiroteio. Toda a comunidade achou que algo deveria ser feito. Já que o xerife estava do outro lado, os homens de Tunstall resolvem fazer justiça com as próprias mãos. Billy the Kid se une a eles, não como um atirador cruel, mas um jovem de cerca de 18 anos em busca de vingança pela morte do patrão. Já é uma região difícil de se sobreviver, quanto mais para se ganhar a vida. O garoto deve ter pensado, esse foi o único cara que me tratou como gente, vou ficar do lado dele. O bando passa a ser chamado de Os Justiceiros. Sua intenção é aplicar justiça aos assassinos de seu patrão, e assim começa a Guerra do Condado de Lincoln. Essa guerra dura de fevereiro a julho de 1878 e se torna o cenário para a ascensão e queda da fama de Billy. Investigações modernas mostram que os acontecimentos verdadeiros são bem diferentes dos da lenda. Billy the Kid não é o líder dos justiceiros. Billy the Kid era apenas um membro do bando. Devemos lembrar que ele é apenas um garoto. Ele é esperto e sabe se cuidar muito bem. Mas ele não é nada famoso, nem um pouquinho. E embora não seja o líder, ele também não é um parasita. O mais incrível sobre essa história é que Billy the Kid andava com umas figuras barra pesada, e ele conseguiu perpetuar sua história. Mas os justiceiros não eram bandidos no início da guerra. Dadas as circunstâncias do assassinato de Tunstall, eles são autorizados legalmente e têm mandado de prisão para os assassinos dele. Existe um grupo de civis autorizado pelo xerife que mata Tunstall e depois surgem homens que vão atrás deles e também são guardas devidamente autorizados. Basicamente, são dois grupos de homens da lei lutando entre si. Então, como se faz uma prisão? Uma emboscada marca o ponto crítico mais significativo na vida de Billy the Kid. É a sua participação no assassinato do xerife Brad, 2 meses depois da morte de Tunstall. Drew Gomber junta as peças das ações dos justiceiros e Billy the Kid. Eles passaram a noite na loja de Tunstall e na manhã seguinte eles estavam lá tomando café da manhã quando um deles olhou pela janela e viu o xerife Brad e 4 guardas descendo a rua. Alguém teve a ideia pouco brilhante. Vamos atirar no xerife. Todos eles saíram correndo muito animados.
Os justiceiros se acomodaram atrás de um muro que estava mais ou menos aqui. Quando eles chegaram ali, o xerife Brad e seus homens estavam quase onde é a igreja. Os justiceiros abriram fogo em uma das emboscadas mais tolas da guerra do condado de Lincoln. Dos 4 guardas do xerife Brad, 2 nem foram atingidos. O corpo de Brad, porém, foi atingido por cerca de 9 a 16 balas. Ele já estava morto quando tombou. Os justiceiros passam do ponto de sua proposta original de prender os homens que tinham matado Tunstall. Sua condição legal é revogada. E a guerra se torna um tiroteio final e sangrento quando os justiceiros são encurralados e presos em uma casa em chamas em Lincoln. A batalha, que durou 5 dias, talvez tenha sido o pior e mais dramático conflito que já aconteceu. É durante essa batalha que Billy the Kid dá o primeiro passo para se tornar o criminoso da lenda. As coisas estavam ficando desesperadas e foi nesse ponto que o garoto assumiu o comando pela primeira vez. Billy the Kid reúne um grupo para atrair o tiroteio, permitindo que os outros tentem escapar. Quem quer que diga que Billy era covarde não sabe o que está falando, porque ele e 4 voluntários saíram pela porta dos fundos da casa dos McSween embaixo de uma saraivada de balas. Oficiais experientes do exército que estavam lá naquela noite estimam que foram disparados 2.000 tiros só naquela noite. O tiroteio foi tão pesado que eles acabaram fugindo pela encosta, mergulhando no rio e se escondendo nas árvores do outro lado. Billy the Kid sobrevive. Mas muitos de seus companheiros estão mortos. A guerra está acabada. Considerados fora da lei e assassinos marcados, os justiceiros restantes se dispersam. Billy the Kid está foragido. Apesar da imagem romântica de fora da lei, ele parece não querer essa vida. Ele tenta se redimir e tenta voltar a ser um cidadão cumpridor das leis. Eu acho que Billy queria ser direito. Uma chance se apresenta quando um novo governador é designado poucos meses depois da guerra. O novo governador, Lew Wallace, declara anistia para qualquer um que tenha feito algo na guerra do condado de Lincoln. Investigações de provas de uma série de cartas antigas reproduzidas aqui revelam um acordo secreto feito com Lew Wallace. Um acordo que significava que Billy the Kid tinha recebido um indulto por seus crimes. Temos uma carta que Billy escreveu para o governador do Novo México que dizia: "Caro senhor, eu soube que o senhor quer dar $1.000 pelo meu cadáver. Se eu aparecer e falar com o senhor, acho que consigo convencê-lo de que posso lhe ser útil, se o senhor me ajudar." Longe de ser o criminoso mais procurado do Novo México, Billy the Kid era apenas o 14º na lista dos mais procurados de Wallace. Wallace precisa limpar o Novo México. Assim, ele aceita a oferta de ajuda desse criminoso pouco importante. Wallace disse, ou imagina-se que tenha dito: "Se você fizer o que prometeu, eu vou libertá-lo com um indulto no bolso." O acordo é feito. Billy the Kid se entrega e testemunha contra a gangue Murphy Dolan. Mas as coisas não correm como foi combinado. Wallace subestimou a política do Novo México. Eu acho que ele não conhecia os limites ou a extensão de seu poder. Ele mandou que o promotor público não processasse Billy the Kid. E o promotor público respondeu: "Você não pode me dar essa ordem. Você não faz parte do sistema judicial." O indulto nunca apareceu. Billy the Kid é julgado e condenado à morte por enforcamento pelo assassinato do xerife Brad. Nenhuma outra acusação criminal foi feita contra ninguém mais no conflito entre as gangues, nem pelo lado de Murphy Dolan, nem pelo lado dos justiceiros. Billy the Kid é o único. Billy foi o único a ser condenado depois da Guerra do Condado de Lincoln, em parte porque foi o único que permaneceu na região. Ele se sentiu mal por ser o único a sofrer com aquilo, e eu concordo com ele.
Entretanto, ele era culpado, porque fez parte do grupo que atirou. Justo ou não, Billy the Kid é condenado à forca. Acho que depois que Billy percebeu que Wallace jamais manteria sua parte no acordo, ele ficou numa situação complicada. Então era fugir ou morrer enforcado. A fuga de Billy the Kid, em abril de 1881, cerca de 2 anos depois do início de seu acordo com Wallace, marca seu grande passo para a fama. Ele fez algo inesperado. Ele enganou seu carrasco, matou seus 2 captores e fugiu. E isso acabou publicado no New York Times e se tornou notícia internacional. E esse é o momento do nascimento do Billy the Kid que nós conhecemos. Esta oferta de liberdade é o cerne da lenda de Billy the Kid. E grande parte do mito vem dos relatos escritos por um dos sucessores de Brad, o xerife Pat Garrett. Pat Garrett era um ex-caçador de búfalos que veio do Texas. O relacionamento de Garrett com Billy é tema de debates. Existe um mito persistente que diz que Pat Garrett e Billy eram bons amigos. Eles provavelmente se conheciam, mas não acho que eles eram muito próximos. Embora ele não estivesse presente na época da fuga, o relato escrito de Garrett se tornou a versão aceita dos fatos. Ele diz que Billy é levado ao banheiro externo e ele foge durante o caminho de volta. Ele corre na frente de seu carcereiro, James Bell. Sobe as escadas, entra no depósito de armas, onde encontra uma arma. Bell chega ao pé da escada e Billy atira nele. Bell consegue sair, mas morre. Garrett sustenta que Billy liquida seu outro carcereiro, Bob Ollinger, com uma espingarda. E depois aterroriza Lincoln inteira durante sua fuga. É uma história extraordinária, que estabelece sua lenda como assassino cruel que matou 2 policiais em um caso de homicídio bem delineado. Mas existem provas que sugerem que o relato de Garrett pode estar errado. Eu acho que Pat está distorcendo completamente o mito para tornar Billy mais cruel do que ele era, na verdade. Baseada em análise forense no próprio tribunal onde Billy estava preso, Steve Silverwall, antigo agente federal, acredita que a morte de Bell não foi um homicídio e que Garrett está mentindo. No relato de Pat Garrett sobre a fuga de Billy the Kid e a morte de Bell, ele colocou Bell no pé da escada. Mas Silverwall descobriu provas que desafiam esse relato. Baseado em informações de relatórios da mesma época, ele investiga ainda mais usando uma substância química forense chamada luminol. Ela fica azul em contato com certas outras substâncias. Uma delas é sangue. O luminol consegue até detectar sangue seco com mais de 100 anos. No tribunal, esses exames forenses encontram um resultado positivo na parte superior da escada. E Silverwall acredita que seja sangue. Com essa nova prova, ele acha que Bell não foi atingido no pé da escada, mas no topo. Billy se vira com a arma, puxando o cão. Ele aponta a arma para Bell. Bell está alguns degraus mais abaixo e se arremessa para a frente. Ele agarra a arma assim, o que a faz ficar alinhada com seu corpo. Billy se assusta. Ele dá um passo atrás e cai. Quando Billy cai, seu músculo se contrai e a arma dispara. E acerta Bell da direita para a esquerda. Silverwall acredita que Bell é morto em legítima defesa. E ele não é o único que pensa assim. Eu acho que Billy e Bell lutaram. Acho que Billy teve de matar Bell porque Bell teria matado Billy. E acho que Billy estava tentando fugir para salvar sua vida. Ele ia ser enforcado e eu teria feito exatamente a mesma coisa. Quase que imediatamente, Billy chega até a expressar arrependimento. Billy disse que se sentiu mal com aquilo. Ele disse que tinha sido uma coisa que ele não queria. Mas a morte do outro carcereiro, Bob Ollinger, não é tão facilmente justificável. Billy entra correndo no escritório de Garrett e pega a espingarda. Depois ele corre até a janela, que está aberta. Ele tinha de estar com os 2 cães puxados quando ele saiu na janela.
Hollinger estava no Hotel Wortley, ali perto. Mas quando ele ouve o tiro que atingiu Bell, ele corre para o tribunal. Ele olha para cima e vê Billy, que está apontando a espingarda para ele através da janela. Billy atira. Ele o mata. Acho que Hollinger teria matado Billy se tivesse tido oportunidade. Acho que foi uma morte necessária. Então, o relato de Garrett sobre os assassinatos parece ser imperfeito. Os atos de Billy the Kid são mais os de um homem desesperado do que premeditados. Mas ainda são de um assassino. A fuga de Billy da cidade só aumenta o mistério. Quando Billy escapou do tribunal em Lincoln, ninguém levantou um dedo para detê-lo. Pat disse que foi porque a cidade estava aterrorizada com Billy. Isso não é verdade. Acho que é porque ele tinha muitos bons amigos. Ele gasta 1 hora tentando montar um cavalo e se despedir de todos. E todos estão olhando para ele. E ele gasta 1 hora. Isso é realmente incrível. Esta aparente popularidade, unida com sua fuga espetacular, cria uma lenda de Billy the Kid. O drama chega aos jornais locais que só falavam disso, claro. E a todos os jornais dos territórios próximos, e que, por sua vez, alcança os jornais nacionais. E, de repente, este desconhecido se torna famoso. Histórias em quadrinhos contemporâneas e romances sensacionalistas também se aproveitaram de sua lenda. Os novelistas baratos aproveitaram e escreveram histórias de aventuras fantásticas sobre ele. E, de repente, Billy the Kid se tornou uma entidade propriamente dita. Até parecia uma marca. Billy the Kid se torna um grande negócio. Mas o fato que permanece é que Billy é um assassino condenado. Sua morte, de uma maneira ou de outra, é algo inevitável. Em Fort Sumner, cerca de 200 quilômetros a noroeste de Lincoln, Pat Garrett mata Billy, exatamente 11 semanas depois de sua fuga da cadeia. A morte de Billy the Kid não impede o crescimento de seu mito. Morrer jovem ajuda a eternizar a condição lendária de Billy ainda mais. Seja como for, isso aconteceu com a pessoa real, tornando-a uma pessoa completamente irreal. A investigação moderna confirma a verdadeira história de Billy the Kid como um jovem que tinha uma arma, que entrou para uma guerra de gangues e reagiu aos acontecimentos ao redor dele. No final, acabou não dando certo para ele, principalmente por causa das opções que ele fez. Novamente, essas opções foram feitas por um homem que mal era adulto. Ele era realmente um garoto. Billy the Kid, um assassino. Disso não se tem dúvida. Mas não o mais procurado do Oeste. Versão Marshmallow São Paulo.